Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. E me diz o que café, distopia e animais que falam têm em comum. Hoje vamos falar e indicar um gibi. É isso mesmo, uma história em quadrinhos. Nos outros anos do Cultura Z, eu nunca tinha falado sobre histórias em quadrinhos. Eu quero indicar para vocês essa HQ aqui que se chama Coffee. É uma história em quadrinhos nacional criada pelo Guilherme Match, foi lançada de forma independente em 2019, inclusive é essa versão que eu tenho em minhas mãos aqui, eu comprei faz muito tempo. Acho que foi 2020, mas em 2022, durante a CCXP daquele ano, ganhou uma nova edição pela editora JBC. Meu, isso é incrível pensando num artista independente, ter uma editora grande como a JBC que lança vários mangás de respeito, olhar para ele, ver o potencial e falar, vamos lançar essa HQ de novo, porque ela é incrível. Inclusive, não sei se você já foi ou tem desejo de ir na CCXP, mas todo ano o Guilherme Match sempre tem uma mesa na área dos artistas, quem sabe você pode ter a alegria de, como eu tive, de conhecer ele pessoalmente. Essa história se passa em uma cidade dominada pelas máquinas de venda automática. São aquelas máquinas que você passa o cartão, coloca o dinheiro, aperta o botão e ela entrega uma coisa que você escolheu, um refrigerante, um salgadinho. Só que no caso desse universo, tudo é feito de forma artificial, então clica lá que é um café feito de pó, assim, nada totalmente contrário a um jeito mais artesanal. E esse mundo é dominado por essas máquinas da corporação Omni. E como eu falei, o café feito naturalmente se tornou difícil de encontrar. E na verdade você só encontra em um lugar chamado Mono, que segue resistindo aos avanços tecnológicos. E é nessa loja que um dia Ink, fugindo de uns caras ali que queriam pegar ele porque ele presenciou uma situação que ele não podia, ele se encontra com Mali, que apresenta para ele o primeiro café. De início ele não gosta, mas mal sabe ele que aquele primeiro café vai mudar a vida dele. Mais do que uma história sobre café, Coffee aborda amizades, descobertas e a jornada de autoconhecimento, lidando com o avanço da tecnologia e a ação humana. O autor, Guilherme Match, é um cristão artista super envolvido na sua igreja local. Esse ano, inclusive, em 2025, ele se tornou um dos pastores da igreja dele. Ele e a esposa lideram uma galera de faixas etárias. Eles tiveram uma baita de uma experiência de ir na conferência de Lausanne, que fala sobre missões e a grande comissão que Jesus nos deixou por nós. É uma baita de uma conferência de missões. Então é uma galera envolvida na igreja. E nós aqui do Z tivemos a alegria de gravar 2 vídeos com ele. Um falando sobre desenho, que foi uma live na época da pandemia, e um outro junto com o pastor Elias sobre contação de história, que eu vou deixar o link no final ali para você, terminando esse vídeo, já emendar nesses dois. Ele é um ilustrador e quadrinista independente há muito tempo. Ele tem outros quadrinhos publicados como Soundtrack, que também saiu pela JBC e ele escreveu em parceria com o rapper Rashid. Eu curto muito o traço e o desenho do Match. Não é uma vibe mangá, mas também não é super realista ou como quadrinhos americanos. É uma parada bem estilizada. Ele tem muita influência de mangá e de animes, como por exemplo Akira e N outros, mas ele conseguiu, vendo essas referências, criar e desenvolver o próprio estilo. Alguns temas que são abordados dentro da HQ Coffee. O primeiro deles é amizades e relacionamento. Na verdade, se abrir para novas amizades e ajudar quem precisa. O café, ele é muito mais do que uma bebida. Na verdade, ele é um elemento ali que vai gerar relacionamento. Porque para você tomar café, você precisa parar, tomar ele e passar tempo com alguém. Não é uma coisa que você faz de forma automática, mas você precisa investir tempo. Esse café, ele é um elemento que vai conectar Ink e Mali, onde eles vão desenvolver uma amizade. E quando eu estava vendo esse desenvolver dessa amizade, eu lembrei de 2 versículos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 2, versículo 44 a 47, que diz o seguinte: os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam. O quadrinho vai falar muito sobre o café ser uma parada de compartilhar, de compartilhar tempo e momentos com alguém. Compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. No quadrinho, por que me lembrou esse versículo? Tanto pelo compartilhar, mas de eles de repente ficarem
com um objetivo em comum, que é o quê? Salvar a loja. Lembra que a loja está resistindo ao avanço tecnológico. E você vai ver que quem ainda persiste em manter estilos artesanais e tradicionais de produzir alguma coisa, a galera não está muito feliz com esse tipo de estabelecimento. E o outro versículo que eu lembrei foi Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. No início, o Inc fala que prefere lidar com máquinas, mas com o tempo ele vai percebendo que ele vai mudar a forma de ver o mundo e isso vai afetar a forma de interagir com as coisas. Ele vai entender que é muito melhor interagir com pessoas. Isso vai vir do aprendizado com Mali sobre o processo de fazer café, de ter essa relação com outras pessoas e de que a forma como ele estava vivendo antes, se fechando, era horrível, mas lidar com pessoas ajudou com que ele amadurecesse e crescesse. Aí eu quero dizer para vocês, é muito melhor interagir com pessoas do que telas. A gente normalmente interage muito com tela, com tecnologia, a gente conversa com a Alexa, a gente lida com máquinas, mas nós, como seres humanos, nós não fomos chamados para isso. Eu quero te desafiar a encontrar pessoas. O personagem, o sensei da Mari, diz que o café é muito mais do que uma bebida. Ele é encontrar pessoas, conversar, dar risada, brincar e, acima de tudo, criar memórias. A gente vê tanta coisa durante o nosso dia, nas nossas telas, no celular que está na sua mão, no computador. A gente vê um vídeo, a gente vê vários shorts, a gente vê vídeo no TikTok, tipo mais de 100 durante o dia, e a gente não lembra de quase nenhum deles, porque eles não marcam a nossa vida, eles não geram memórias, mas quando a gente interage com pessoas, isso gera memórias e marca a nossa vida. A gente consegue perceber nessa HQ elementos do evangelho colocados de forma muito sutil. Por exemplo, tem uma hora que ela cita a parábola do bom samaritano e fala sobre amor ao próximo enquanto ela está produzindo café. E aquilo fica na mente do Inc. Ele diz que é difícil de entender, mas é muito mais difícil de botar em prática. Isso é a realidade do evangelho, onde a gente encara a nossa própria dificuldade de querer ajudar o outro. E o foco do autor aqui, do Matt, não é pregar, mas é iniciar uma conversa. Ele inclui o evangelho nas suas histórias de forma natural, porque o coração dele, como autor, foi transformado pelo evangelho. Então as suas histórias irão refletir o evangelho será percebido de alguma forma. É uma maneira de testemunhar a transformação que ele viveu. Um outro ponto é autoconhecimento. Nós vemos o Inc no começo não saber o que ele quer da vida, mas a relação que ele começa a desenvolver com o café, que como eu disse, lembra o tio dele, e essa amizade com a Mali, ajudam ele a entender o propósito e o papel dele na história. E é muito parecido com a fase do Z, né? A fase de pré-adolescente, onde estamos tentando entender quem nós somos e o que fazer. E aí eu quero trazer para a conversa o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudanças. Às vezes nós nos forçamos a ser alguém diferente ou fazer algo, que nem o Inc se forçou a entrar num trabalho que ele não concordava. Mas Deus nos criou com nossas personalidades e talentos para usarmos para a glória dele. E a palavra de Deus, as amizades e as experiências que Deus deixa a gente viver, que ele permite a gente viver, nos ajudam a entender quem nós somos de verdade. A minha avaliação para esse quadrinho são 5 Zs. Primeiro vídeo Cultura Z que eu faço isso, hein? E as razões são: 1, eu gosto muito de café, então é um tema que eu curto. Ele conseguiu, usando o café como elemento central, criar conexões de amizade, de você parar, de questionar a forma como a gente usa a tecnologia, porque a tecnologia não é ruim, mas a gente tende a usar ela de uma forma errada, né? Ele critica um pouco o consumismo, ele faz críticas inteligentes, sem estar pregando aí, e ao mesmo tempo um estilo de ilustração muito legal. Uma curiosidade sobre o quadrinho que eu não falei antes é que ele fez alguns detalhes só no lápis, o resto foi tudo na caneta Bic preta, e depois ele digitalizou, fez todo o tratamento para virar um quadrinho que a gente imprimiu e pegar aqui e ler com tanta alegria. Coffee, Guilherme, obrigado
por ter trazido essa obra. Indicação também, para você que, como eu, gosta de quadrinhos, leia o quadrinho Turma da Mônica Laços. Eu sei que tem um filme, eu não assisti o filme, eu estou indicando o quadrinho, que você sai da tela, 2, você vai ler uma história boa e também que é muito bonita, muito bem ilustrada. Uma outra indicação para você não fez isso ainda, dá o like nesse vídeo agora, pausa, dá o like nesse vídeo, porque isso ajuda outras pessoas a verem que o conteúdo que a gente está fazendo é bem legal. Então faça isso, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Essa é a maior indicação que eu poderia dar na sua vida. Você vai fazer a gente muito feliz. Outra indicação, livro Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. De novo, Euler, eu vou indicar quantas vezes eu quiser, porque eu posso, e segundo, porque é bom. C.S. Lewis, um autor cristão, assim como Matt, consegue trazer o evangelho dentro da sua história, não de uma forma escancarada, mas de uma maneira sutil, mas que mexe com a gente. Meu, de verdade, toda vez que eu leio Crônicas de Nárnia e Aslan aparece, eu tenho vontade de chorar. Filme! Como Treinar Seu Dragão. De novo, Euler, sim, você tá repetitivo? Tô, porque quando a coisa é boa, a gente indica. Como Treinar Seu Dragão, a animação, obviamente. Vai ter um live action aí, não sei como vai ser, se vai ser bom ou não, mas a única coisa que eu sei é Como Treinar Seu Dragão lida com amizade, amadurecimento e autoconhecimento para entender quem você é e qual a sua identidade. Sai da tela, vai passar um tempo com seus amigos, vai ler um quadrinho, vai ler um livro, deixe a tecnologia de lado.